pessoal, bem-vindo à aula 2. Hoje falaremos ainda sobre ligações químicas, porém dando ênfase às ligações covalentes. E aqui eu recomendo que vocês acessem o blog se vocês ainda não acessaram, pois lá contém tudo organizado, desde as aulas, as atividades e outras coisas também. Bom, aqui temos um resumo da aula. Primeiro falaremos sobre a formação da ligação covalente. Também falaremos das ligações múltiplas que podem ocorrer e, por fim, uma breve apresentação sobre a regra do octeto e uns avisos sobre ela também. Formação de uma ligação covalente. Vamos considerar a mais simples das moléculas, que é o hidrogênio. O hidrogênio é foi usado no passado como um gás para os dirigíveis, porque ele é um gás que é mais leve que o ar. Isso faria dele um gás ideal, entre aspas, para utilização nisso. Porém, ele é um gás extremamente inflamável, e foi isso que causou, não só isso, mas isso contribuiu para causar esse acidente em 1937 em Nova Jersey, nos Estados Unidos, causando a morte de 36 pessoas por conta dessa inflamabilidade dele. Bom, aqui temos a molécula do hidrogênio representada na forma da estrutura de Lewis, como vimos na aula passada. E aqui uma breve explicação de como essa ligação ocorre. Temos aqui a representação de dois átomos de hidrogênio, sendo as setas vermelhas a representação das forças de repulsão que ocorrem. E que forças de repulsão são essas? Bom, sabemos no geral que duas cargas opostas se atraem e duas cargas iguais se repelem, ou seja, os elétrons tendem a ter essa força de repulsão entre si. E em contraste, elétrons e prótons tendem a se atrair entre si. Então temos aqui o próton que está presente no núcleo do átomo de hidrogênio e os elétrons presentes na eletrosfera. Bom, dois átomos de hidrogênio se ligam compartilhando seu único elétron cada, e formando a molécula de H2. Ou seja, cada átomo de hidrogênio inicialmente possui um elétron cada. Porém, compartilhando esse elétron cada um deles, os dois ficam com dois elétrons compartilhados entre si. E se houve ligação química, houve liberação de energia. Ou seja, os dois átomos de hidrogênio se encontram mais estáveis na forma de molécula do que separados na forma de átomo. É por isso que eles se ligam. Bom, vamos considerar uma molécula um pouco mais complexa, que é o dióxido de silício. Bom, o dióxido de silício ele é o maior constituinte da areia e é um dos principais componentes do vidro. Temos aqui, quem nunca viu um prato desse, um copo desse, é o clássico do Brasil, né? E aqui temos a representação da molécula do dióxido de silício na estrutura de Lewis. Vemos aqui que temos o silício, que é o átomo central, e os dois oxigênios. Bom, e aqui vocês percebem que não são mais uma ligação apenas que o silício faz com um átomo de oxigênio. Temos que agora ele faz duas ligações com cada átomo de oxigênio, e chamamos isso de ligação dupla. Átomos compartilham um par de elétrons com um átomo, ou seja, o silício está compartilhando dois de seus elétrons, e o oxigênio também compartilha dois de seus elétrons, isso cada oxigênio. Temos aqui a distribuição eletrônica dos dois átomos, o oxigênio possuindo 6 elétrons na camada de valência e o silício 4, ou seja, 2, 3, 4 elétrons são do silício, e esses dois pares mais esses dois elétrons que são compartilhados pelo oxigênio fazem parte da camada de valência dele. Bom, agora vamos fazer uma coisa que vamos precisar entender mais pra frente, que é contar quantos pares de elétrons cada átomo na ligação possui no total. Bom, o oxigênio possui um par de elétron aqui, outro par de elétron aqui, outro par de elétron aqui. Lembrem-se que esses elétrons aqui, que no total são 2,
estão compartilhados entre os dois átomos, ou seja, esses dois elétrons pertencem aos dois átomos porque estão compartilhados. E 4 aqui, ou seja, 8 elétrons o oxigênio possui agora. Antes ele possuía 6 elétrons, mas devido a essas duas ligações ele possui agora 8. O mesmo vale para o silício, que agora tem um par de elétrons aqui, ou seja, 2 elétrons para si, 2 pares de elétrons, 3 pares de elétrons, 4 pares de elétrons, ou seja, 8 elétrons no total. Vamos ver isso mais para frente. Bom, vamos considerar mais uma, que é o nitrogênio. Vocês já se perguntaram por que o céu é azul? Bom, sabe-se que o ar atmosférico é composto por 78% de nitrogênio, ou seja, na sua maior parte é nitrogênio, não oxigênio. E sabemos também que os átomos, todos eles possuem uma cor característica, que é a cor do espectro visível, podendo ser visível ou não. Eu posso deixar um vídeo na aba de curiosidades do blog para vocês entenderem melhor, que é um experimento bem legal, chamado teste de chamas. E mais resumidamente, a luz radioativa que o Sol emite, quando se choca nesses átomos de nitrogênio presentes na atmosfera, fazem os elétrons dele vibrarem e ganhar energia suficiente para liberar essa energia em forma de luz, em forma de cor, e essa cor é a cor azul. Por isso que o céu é azul. Temos aqui a molécula do nitrogênio representada na estrutura de Lewis, e podemos ver aqui uma diferença das outras duas moléculas que vimos anteriormente. Temos aqui 3 ligações sendo feitas, ou seja, denomina-se isso aqui de ligação tripla, quando 3 pares de elétrons são compartilhados entre 2 átomos. Bom, vamos analisar também a distribuição eletrônica do nitrogênio. Vemos aqui que ele possui 5 elétrons na camada de valência, cada nitrogênio, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cada átomo possui anteriormente 5 elétrons na camada de valência, antes da ligação. E depois da ligação, vamos contar de novo quantos elétrons no total cada um ficou após o compartilhamento desses elétrons. Temos que o nitrogênio tem um par de elétrons, 2, 3, 4 pares de elétrons. Então cada nitrogênio agora possui 8 elétrons na sua camada de valência. E agora vamos entender o que esse número 8 significa. E aí que entramos na regra do octeto. Bom, temos aqui uma tabela periódica que eu trouxe, e trouxe também as 3 moléculas que trabalhamos nessa aula, que foi o hidrogênio, o dióxido de silício e o nitrogênio, que é o N2. Bom, temos aqui no canto da tabela os gases nobres, que são aqueles gases que são conhecidos por não serem reativos, ou seja, eles não gostam de se ligar a nenhum outro átomo, preferem não se ligar a nenhum outro átomo, por serem estáveis na sua forma atômica. Ou seja, não é vantajoso, a liberação de energia que ocorreria se eles se ligassem a outro átomo não seria suficiente para compensar a energia gasta ao se ligar a outro átomo, entende? Então aqui percebemos que eles possuem uma coisa em comum. Com exceção do hélio, todos os gases nobres possuem 8 elétrons de valência, ou seja, 8 elétrons na última camada eletrônica. E podemos ver que há uma semelhança com essas moléculas que trabalhamos, com os átomos dessas moléculas que trabalhamos. Ou seja, o hidrogênio, cada um após a ligação, ficou com 2 elétrons de valência, igual ao hélio. E o silício, o oxigênio e o nitrogênio ficarão com 8 elétrons de valência, semelhante aos demais gases nobres. E isso é chamado regra de octeto, mas é apenas usado como uma ferramenta para saber se o átomo está estável ou não. Ou seja, a regra do octeto diz que o átomo vai estar estável se ele possuir
um nível de valência igual ao dos gases nobres, ou seja, se cada átomo possui 8 elétrons no nível de valência, é dito que ele é estável. Porém, isso é apenas uma ferramenta, gente. Então, esse não é o motivo que os átomos se ligam. Vocês vão ver em livros que dizendo que em outros lugares também, afirmando que os átomos se ligam para atingir 8 elétrons na camada de valência. Mas isso não é verdade. Vimos que os átomos se ligam porque eles são mais estáveis ligados do que separados de outros átomos. Ou seja, há liberação de energia. Então é favorável para eles se ligarem nesse caso, onde há liberação de energia. Então, isso é apenas uma ferramenta, falo mais uma vez, para ter como referência se os átomos estão estáveis ou não estão. Bom, essa foi a aula de hoje. Não esqueça de responder após a aula também. E até a próxima.